Olá, hoje eu saí de casa, fazia 15 dias que não saía. Fui ao posto de saúde da Vila Planalto. Tem esse nome porque é onde moravam, onde foi erguido o acampamento para os construtores do Palácio do Planalto, há 60 anos, há mais de 60 anos. E fui lá, me vacinei e pus no Twitter, né, que minha mulher queria me levar, porque ela sai, ela que faz o abastecimento aqui em casa, sempre fez, aliás, e está abastecendo também a mãe dela, né, porque ela não é grupo de risco, queria me levar no carro dela, eu disse, não, vá no meu carro, está parado 15 dias, carro parado 15 dias, descarrega a bateria, envelhece o combustível, a borracha vai ressecando, a lubrificação fica com defeito, o aço enferruja, né? Assim é o país. Ficar parado, depois, para se movimentar, vai ficar um tempão na oficina, lubrificando tudo, até engrenar de novo, até conseguir botar a marcha correta, né? É bom a gente pensar nisso, né? E hoje eu dei uma... Vejam só, eu dei uma entrevista hoje para o canal Ping Pong com Bonfá, do Marcelo Bonfá. E ele, antes da entrevista, fez um apelo pedindo doações, né? Esse é o drama de muita gente. O canal dele não tem mais patrocinador, porque as pessoas fecharam as lojas, indústrias, marcas e tal. E aí? Né? Assim, muito caso. Eu só queria registrar isso. Vamos à nossa conversa de hoje. E se você ainda não estiver inscrito, junte-se a este milhão aí de amigos. E não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, estamos conversando nesta terça-feira, 31 de março. Há 56 anos, postou lá o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, o Exército atendendo ao chamado da Igreja Católica, dos grandes jornais, menos Última Hora, e do povo que saía para as ruas em grandes passeatas, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, liderança de 2 governadores civis, né? Magalhães Pinto de Minas e Carlos Lacerda do Rio de Janeiro. Acabou que o general Olímpio Mourão Filho, que não é parente do vice-presidente, desceu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e o presidente foi deposto, né? Eu contei essa história no meu YouTube de hoje, para as rádios, que foi postado antes desse, hoje à tarde. Se você quiser saber mais, vá lá, né? Eu esqueci de contar que a gente estava num ônibus, eu estava no ônibus indo para a casa dos meus pais, porque eu era bancário, e foi decretado feriado bancário, e o motorista estava ouvindo o rádio. Quando ouviu a notícia de que o Auro Soares de Moura Andrade, presidente do Congresso, havia declarado a vacância da presidência e dado posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, deputado Ranieri Mazzilli, como manda a Constituição, né? Naquele momento o ônibus inteiro aplaudiu, né? Unanimidade. Só para mostrar, aí, você pode ter ouvido muita coisa de professor aí, na faculdade e tal, isso aí eu ouvi, eu estava lá, eu presenciei, né? Bom, mas eu falei em general Mourão, queria falar de outro general Vilas Boas, aquele que postou na hora certa uma preocupação sobre as instituições brasileiras, quando o Supremo podia, assim, intempestivamente soltar um condenado que estava preso lá em Curitiba por corrupção, né? Foi o que comandou aí a maior corrupção da história aqui no Brasil, né? Ou permitiu, né? E ele postou agora, né, um Twitter dizendo, olha, sem medidas radicais, nem um extremo nem outro, né? Ele quis dizer, olha, nem todo mundo em casa, nem todo mundo na rua, né? A virtude está no meio, né? Existe a liderança do presidente da República conduzindo esse processo e temos que pensar nas pessoas. Não exatamente o que as pessoas em geral querem, mas aquilo de que elas necessitam, né? Fez um apelo à sensatez, ao equilíbrio de todo mundo que está envolvido nisso, porque estamos todos no mesmo país, no mesmo barco. Será que a gente quer apostar no coronavírus? Eu lembro quando saiu o Plano Real, nós estávamos com uma inflação de 5.000%, o país se desintegrando. E teve gente, muita gente, eu ouvi
né? Eu não vou citar, são nomes conhecidos, que diziam que a inflação há de voltar, que o real era eleitoreiro, né? Então tem gente que aposta contra, né? É a síndrome do escorpião que ferra o sapo atravessando o rio, os dois vão morrer afogados, mas ele tem aquela natureza de ferrar o outro, né? Hoje eu estava ouvindo uma das coletivas, né? O ministro Paulo Guedes lembrando disso, né? É a hora da união, mas está uma fofocalhada, vocês não lembram, né? Os jornais na juventude eram páginas sóbrias, sérias, né? Em que a gente ia lá para conferir a realidade. E tinha lá a coluna, né? Podia ser coluna social, coluna de mexerico, coluna de rumores, tinha até lá mexericos da Candinha, né? Aí a gente sabia, ia lá para saber assim, ó, fulano está com ciúme de Beltrano, né? Fulano está na fritura, fulano não ficou gostando do outro, o fulano disse isso, o que fulano vai responder aquilo, aquela mixórdia de mexeriqueiro, né? de lavadeira. Hoje virou notícia séria isso, meu Deus do céu, isso não é sério, né? Isso está atrapalhando, né? Porque a pessoa inventa, o presidente disse isso. Pô, mas o presidente disse isso do Moro? Mas aí eu fui ver, não, peraí, não, são interlocutores que contam que ele disse. Putz, mas o presidente está cercado de traidores, né? Que saem dali e vão contar o que o presidente disse. Não, isso é mexer com... É uma ingenuidade que pensa que nós somos ingênuos também, né? Só que, bom, eu não sou, né? Depois de quase 80 anos de vida, eu dizer que sou ingênuo, que não dá para perceber essas coisas, né? E essa emocionalidade, fanatismo ideológico, já carimbando o coronavírus de uma sigla de partido político, né? Ele é nosso aliado, ele vai ajudar a enfraquecer o governo, aí vai ficar mais fácil na próxima eleição, né? Ou quem sabe a gente derruba agora de que jeito, né? Tem 58 milhões de apoiadores, não sei como derruba. E, enquanto isso, o vírus está aí se disseminando, não é nem um lado nem no outro. Eu mencionei ontem o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, dizem que o presidente essa noite está falando nisso também, né? Na hora que eu estou gravando, aí ele deve estar falando, e disse isso, tem que olhar os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que precisam trabalhar hoje para comer amanhã. Como é que faz? Hoje eu recebi telefonema, o prefeito da minha cidade, né? Olha, eu não posso pagar o funcionalismo se as lojas não abrirem. Um advogado dizendo assim, olha, eu estou aqui com os meus filhos, mas recebendo telefonema dos meus clientes que querem ações na justiça para reabrir a loja, reabrir a indústria, porque não pode, tem compromissos a serem pagos, né? Até o agro, que produz alimentos, que tem compromissos a serem pagos. Até o agro, que muitos setores se beneficiam da exportação de commodities, de carnes, de soja, de milho, né? Porque o dólar está alto, mas também importam, são obrigados a importar. E o que é o tomate sem defensivo, por exemplo, né? Outros fertilizantes, de um modo geral, a gente só tem 30% de fertilizante nacional, a gente também está importando, pagando caro. Aí jogando o alimento fora, da horta, do pomar, da granja, né? Porque a feira está fechada, o restaurante está fechado, os restaurantes estão se reunindo, distribuindo cupons, desconto, e lembrando dos garçons, olha, põe 15% aí, porque o garçom não recebe mais nada, né? Então, foi aprovado, né, esse Corona Voucher de R$600, não vai adiantar, é muito pouco, mas, né, é um consolo, digamos assim, de um lado. De outro lado, por iniciativa do presidente do Supremo, o presidente da Câmara abraçou essa ideia, o vice-presidente do Senado abraçou também essa ideia, de dar uma estancada em muitas questões cíveis, né, ou do direito civil, né, passando para frente, não conta prazo de prescrição, não conta prazo de usucapião, né, não pode despejar o inquilino que não pagar aluguel até o fim do mês.
até o fim do ano, estão propondo essas coisas, né? O próprio governo vai sair uma medida provisória aí para prorrogar contrato de veterinário da vigilância de sanidade animal aí nos frigoríficos e tal. Então, adia por mais 60 dias algumas coisas aqui, é tanta coisa, enfim, né? Bom, mas as pessoas estão indo para a beira da estrada para levar comida para os caminhoneiros, o Exército está levando quentinha para os caminhoneiros, ou marmita, né, como se chame. Então, está havendo essa colaboração, precisa haver união, porque a gente tem dois grandes problemas, um problema sanitário, aí já joga o Mandetta contra o presidente. Como assim? Mandetta trabalha para o presidente, trabalha para o povo brasileiro, né? Faz tempo que tem essa história. O Moro está de fritura, o Paulo Guedes está frito, o ministro do Turismo está frito, o Mandetta também está na fritura, o Mourão está brigando com o presidente. Gente, que ingenuidade, a gente percebe que isso é um negócio, é maquinação na tentativa de enfraquecer o governo. Não está funcionando. O governo está cada vez mais unido, agora juntou. Né? Juntou. Tem claramente um lado, Paulo Guedes chefiando, do outro lado, Mandetta chefiando. Né? E no meio a logística, o ministro Tarcísio, né? E a coordenação, outros ministros do Gabinete Civil, né? Tudo sob o presidente da República, no Poder Executivo, abertos para as iniciativas do Legislativo absolutamente necessárias para dar legalidade, assim como o Supremo, idem, porque não dá para entrar e dar pedalada. Isso não dá, porque dá impeachment. Né? Então estão trabalhando em conjunto. O vírus está unindo os três poderes para trabalhar em conjunto. Né? Mas tem gente lá que tá meio desesperada. Puxa, a gente tentou, aliados, aproveitando o coronavírus, né? O cavalo de Troia do coronavírus, para destruir o governo, né? Essa Troia que seria o governo. Não está colando, porque o povo acompanha, a rede social é muito ágil para acompanhar essas coisas. Né? Então, bom, a conversa hoje tá quente. Né? E para encerrar, né? Pois é, para vocês entenderem qual é a preocupação do ministro da Saúde. Se soltar tudo, pode lotar os hospitais. Aí é um caos na saúde. Por enquanto está indo gradual, está sendo administrada essa questão. Né? Eu fui lá no posto de vacinação, não tinha aglomeração, não tinha gente demais, chegaram lá operários, gente que está trabalhando, né? Estava lá na fila, todo mundo muito simpático. Né? Na hora que eu me vacinei, eu disse para eles, está doendo muito, vai sair muito sangue, né? Aquela risada geral. Né? Tem que manter o humor numa hora dessas, né? Deixa de lado esse negócio de pânico, de gente que está assustando você, deixa isso de lado, né? Porque isso atrapalha as decisões e a gente está na hora de decisão. Né? Tem duas previsões aí que eu vi, tomara que valha a mais otimista. Né? O ex-ministro Osmar Terra, que foi secretário de Saúde no tempo do H1N1, né, diz que acha que em fim de abril a coisa já está, a curva já desceu. O ministro Mandetta acha que vai mais longe, né? Acha que vai lá depois de junho e julho. Né? Então, temos que nos preparar, né? Não podemos deixar o vírus e não podemos deixar o vírus pegar a atividade econômica, a renda das pessoas, desses milhões de pessoas que dependem. A comida de amanhã depende do trabalho de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.